Bem-vindos a mais um vídeo. Nesta semana e para começar uma nova série eu vou-vos falar sobre investimentos, nomeadamente em bolsa, o que é que vocês podem fazer e em título inicial vou deixar aqui algumas notas. Tudo aquilo que eu for indicar nesta temporada sobre esta temática de investimento em bolsa é tudo com base na experiência que eu fui adquirindo, ou seja, não tenho formação na área, que fica aqui ciente para as pessoas que queiram ver os vídeos, ou seja, tudo aquilo que eu for indicar aqui é o conhecimento que eu adquiri através de experiência própria, seja leitura de jornais como, por exemplo, Expresso, Jornal de Notícias, leitura de sites como Jornal Económico, Sapo, entre outros referenciais, fóruns como, por exemplo, o Caldeirão de Bolsa, etc. Existem várias fontes onde eu vou buscar informação, eu enumerei apenas algumas delas, revistas como, por exemplo, Exame, RH, Revista de Recursos Humanos, Marketing, etc. E tendo como base algumas fontes que foram estas que eu citei, eu vou começar a falar-vos sobre o que é que vocês podem fazer para investir em bolsa. Primeiro, vocês devem escolher um local onde devem fazer esse investimento. Vocês podem escolher ou um banco ou uma corretora. Vocês podem investir através do vosso próprio banco, a maioria dos bancos permite, ou então investir através de uma corretora. Quais são as diferenças? Normalmente, se vocês investirem através de um banco, aqueles ações e fundos de investimento, que eu também vou falar sobre isso um pouco, que vocês podem investir, são aqueles que estão que poderão mais facilmente beneficiar o banco em que vocês estão. Se vocês escolherem uma corretora, que funciona como uma espécie de banco, mas que tenta de uma forma mais neutra ter produtos que satisfaçam o cliente, aquele que são vocês, e enquanto bancos poderão ter ações e fundos que poderão beneficiar apenas mais o banco. Ou seja, se forem usarem uma corretora, conseguem ter uma maior diversidade de produtos, de ações, de fundos que vocês podem escolher para poderem investir o vosso dinheiro. Na minha perspectiva, vocês devem, quando obtêm, por exemplo, o vosso salário, usar o dinheiro de três formas diferentes. Devem usar uma parte para gastarem com as faturas que vocês têm todos os meses, com as despesas em comida, alimentação, com as despesas do dia-a-dia, ou seja, uma parte é sempre gasta. Depois existe uma parte que vocês devem guardar e eu recomendo também que usem também uma parte, embora não vou referir qual a percentagem em cada uma destas três vertentes, mas utilizem uma parte também para investir. Porque vocês ao investir então a colocar dinheiro em determinado investimento em que vos gera retorno, ou seja, um retorno, seja mensal, seja bimestral, seja semestral ou anual, em que vocês conseguem ter um rendimento mais certo, ou seja, há sempre um certo risco quando vocês façam esse investimento, vocês têm de avaliar bem e se de facto o risco vocês estão dispostos a correr vos trouxer rendimentos que à partida poderão ser uma mais-valia, é sempre uma melhor solução do que ter, por exemplo, contas a prazo que dão juros no máximo 0,1%. Ou seja, se vocês investirem em fundos ou ações, poderão, por exemplo, num ano, conseguir, por exemplo, 5%, 10%, 15% ao ano daquilo que vocês investirem, enquanto que numa conta a prazo vocês podem ganhar 0,1% no máximo, que é aquilo que a maioria dos bancos oferece neste momento. Mas, indo ao ponto de partida que eu comecei, ou seja, eu estava na parte em que vos falava qual a diferença de investir através de um banco ou corretora. Na minha opinião, é a melhor corretora, tal como eu disse, porque tem uma diversidade maior de produtos que vocês podem subscrever. Existem em Portugal, ou pelo menos existem as principais, são 7 plataformas. Existem algumas plataformas destas corretoras, destas 7, que funcionam automaticamente como corretora e também como banco. Vou-vos falar, por exemplo, temos o Best Bank, e vou-vos falar, existem a XTF e existem outras. Eu não vou abordar sobre quais as outras, eu vou referir àquela principal e é aquela que eu uso e comecei a usar este ano, que é o Banco Big, que funciona automaticamente como banco como um banco tradicional e como corretora em que se pode investir lá. Ou seja, para mim, neste caso, é a opinião minha, obviamente pode variar de pessoa para pessoa, para mim neste momento a melhor opção é o Banco Big, para além de funcionar como banco, embora eu não o utilize como banco, funciona também
como corretora, ou seja, continua a ter uma grande diversidade de produtos que vocês podem subscrever. E falando agora o que é que vocês podem fazer. Como é que funciona isto um pouco de investir fazer investimentos, nomeadamente em ações, em fundos, etc. Eu mais tarde, isto como vai ser uma série, vou-vos explicar um pouco sobre o que é investir em ações, o que é investir em fundos, o que é investir em obrigações, etc. Isto é apenas para vocês ficarem com uma ideia inicial sobre como é que uma estratégia que vocês podem utilizar para investirem e terem algum retorno financeiro. Eu vou-vos falar, pelo menos neste vídeo, sobre investimento em bolsa em ações. Vocês podem investir em ações de determinada bolsa, quer a nível nacional, Portugal, quer a nível internacional, noutras bolsas de outros países. Para já vou falar a nível nacional. A nível nacional, vocês já devem ter ouvido falar do PSI 20, que são supostamente as 20 empresas com melhores, não diria resultados, mas que têm uma melhor valorização em bolsa, que é o chamado PSI 20, que inicialmente eram 20, mas neste momento, salvo erro, são 17, penso que saíram 3, neste momento são 17. E vocês podem comprar ações e uma determinada quantidade, vocês têm um custo por a aquisição da ação, que é sensivelmente 7 euros e qualquer coisa por cada quantidade de ações que vocês compram de determinada empresa. A nível nacional, vocês têm essas 17 principais de PSI 20 e de PSI 20 geral, sabe, é assim que se chama, tem mais algumas quantidade de empresas que também estão cotadas, que não fazem parte desta PSI 20, mas que também são nacionais, que vocês podem também investir nelas. Vamos imaginar que existe uma ação que custa 10 euros. Vocês podem comprar, por exemplo, vamos imaginar 10 ações. Obviamente que 10 é um valor baixo, mas vamos hipotetizar. O que eu quero dizer com isto é que vocês com baixos rendimentos, vocês conseguem comprar ações, ou seja, existe talvez a falsa ideia de que só podem investir em bolsa quem tiver muito dinheiro. Isso é mentira, é falso. Vocês com relativamente pouco dinheiro, obviamente que é sempre subjetivo se é muito ou se é pouco, mas com relativamente pouco dinheiro, vocês conseguem fazer um investimento. Vamos imaginar então neste caso, tem uma determinada ação hipotética que custa cada ação, neste momento, neste dia, elas estão sempre a subir de valor e a descer, custa por exemplo 10 euros. E vocês compram 10, quer isto dizer que compraram 100 euros. Como compraram, tem a comissão dos tais 7 euros e qualquer coisa, o que investiram, ou seja, 107 euros nestas 10 ações. Ficam com essas ações na vossa carteira de títulos do banco ou da corretora. E depois, o que é que acontece? Estas ações, que valiam 10 euros, obviamente pela soma de todas ter custado mais 7 euros, em vez delas valer 10 euros cada um, vai valer mais um bocadinho, vai valer 10 euros e 50 cêntimos ou 11 euros se abater a parte da comissão que nós investimos. Mas vamos imaginar que seria 10 euros na mesma. Com a comissão já dos 7 euros e tal, vamos imaginar que ficavam em 10 euros para ser mais fácil. Isto é o que elas valem hoje. Vamos imaginar que daqui a 6 meses elas valem 12 euros. Vocês podem pegar nas 10 ações e daqui a 6 meses venderem as ações e vocês ganharam por ação 2 euros, 2 euros vezes 10 dá 20 euros. Ou seja, em 6 meses conseguiram ter 20% de lucro com o investimento que vocês fizeram. Se vocês colocassem esses mesmos 100 euros numa conta a prazo, iriam ter 0,1%. Quer isto dizer que iriam ter 10 cêntimos? 10 cêntimos de lucro. Agora comparem 10 cêntimos com 20 euros aquilo que vocês podem adquirir. Obviamente que as ações podem baixar, o que convém é comprar as ações quando elas estão em baixa e vendê-las quando elas estão em alta. Mas existe outra característica também. O facto de vocês terem determinada quantidade de ações numa empresa faz com que vocês, se a empresa decidir, em Portugal normalmente anualmente, as empresas podem distribuir dividendos. Quer dizer que parte dos lucros que essa empresa esteve, por exemplo, no ano anterior, pode distribuir por quem é acionista da empresa. Em que, por exemplo, se vocês tinham 10 ações, a empresa nesse ano pode decidir, nem sempre acontece, obviamente, nem todos os anos, mas pode haver, normalmente sim, e neste momento estão a fazer isso, normalmente as empresas. Por exemplo, 10 cêntimos que a empresa paga por ação. Se vocês tinham 10 ações,
vão receber então 1 euro só de dividendos, ou seja, só aqui têm mais 1 euro, e se vocês mantiverem as ações no ano seguinte, se a empresa voltar a distribuir dividendos, voltam a conseguir ganhar. Ou seja, há duas formas de vocês ganharem, quer seja a vendê-la quando elas estiverem em alta, ou então mantêm ações, compram como investimento e vão recebendo os dividendos ao longo do tempo. Isto para vos falar de uma maneira muito genérica. Eu também ainda sou pouco experiente no que diz respeito a esta temática económica, de investimentos em bolsa. Estou obviamente a iniciar, mas pretendi fazer aqui uma série, vou explicar conforme também o meu melhor conhecimento ao longo do tempo, de forma a tentar, de certa forma, incentivar quem tiver algum receio em investir. Obviamente que pode correr mal, e vou-vos falar também da parte menos boa. Vamos imaginar que uma empresa está cotada em bolsa. E a empresa, por algum motivo, normalmente são as empresas maiores que estão em bolsa, mas por algum motivo, por isso vocês convém conhecerem relativamente bem a empresa, o modo de funcionamento, mas o que pode acontecer com qualquer empresa, a empresa abre insolvência, ou seja, a empresa fecha. Ou seja, se a empresa fecha, vocês deixam de ter rendimentos dela. É isso o pior que pode acontecer, no caso de vocês investirem. Ou seja, isso é uma parte má. Mas, no entanto, existe a parte que eu já falei anteriormente, da parte boa. Comecei pela parte boa, agora falei da parte menos boa, e agora cabe-vos a vocês verificarem se estão dispostos a correr esse risco ou não. Também não estou a dizer para o fazerem, só apenas acharem que compensa o risco de investimento. Há sempre riscos maiores quando se trata destes tipos de investimentos, mas ficaram aqui com algumas breves ideias sobre como é que é investir em bolsa, e nomeadamente em ações. Talvez mais tarde fale sobre fundos, obrigações, etc. O que é que tem falando novamente do Banco Big, o Banco Big não tem custos de manutenção de conta, não pagam, apenas tem este custo, se for no caso de compra de ações, de 7 euros e qualquer coisa por cada grupo de ações que vocês comprem, é esta comissão que eles cobram, e depois tem uma comissão trimestral de 7,5 euros pelo facto de vocês terem ações. Ou seja, vai-vos cobrar cerca desse valor, ser de 3 em 3 meses sensivelmente. No entanto, como os vossos investimentos normalmente, e vocês também podem investir em fundos e obrigações que eu irei falar mais tarde, mas falando agora só em ações, vocês à partida conseguem cobrir estes pequenos custos e com valor relativamente baixo. Obviamente podem investir com valores altos. Eu comecei com o mínimo possível, que é, e vamos ver como é que corre. Também com os desenrolados vídeos vou-vos dando o meu feedback sobre se está a correr bem ou mal, e dando a minha opinião. Para já ficam aqui com esta ideia principal, que é errado e falso a ideia que vocês precisam ter muito dinheiro para investir em bolsa. É errado. É preciso um montante mínimo, obviamente, que depende do banco ou da corretora que vocês estejam a trabalhar. No entanto, fiquem aqui com a ideia que é possível e está mais ao alcance das pessoas do que aquilo que elas normalmente pensam. Obrigado, por esta semana é tudo. Este foi o primeiro episódio desta temporada de investimento em bolsa. Obrigado, por esta semana ficamos por aqui. Vemo-nos no próximo vídeo. Adeus!